Cláudio ficou parado. Resbalto, resbalto, resbaiá, resbalse, resbaldo, resbaivia com tudufia. Raiz aparecido, minha poltrona de leitura tinha sumido, e a abajur ao lado do sofá havia desaparecido. Minha poltrona de leitura tinha sumido. As fotos de família emolduradas que cobriam o corredor por 30 anos haviam desaparecido, deixando retângulos claros nas paredes onde as memórias costumavam ficar. Até a manta amarela que nossa neta sempre usava nas visitas de Natal estava faltando. A casa parecia mais fria, oca, como se alguém tivesse removido silenciosamente seu coração pulsante. A bolsa de viagem de Cláudio escorregou de sua mão e caiu no piso de madeira. Teresa, ele chamou com voz fraca. Eu estava no final do corredor segurando meu casaco e as chaves do carro. Pela primeira vez em quase 4 décadas, ele parecia genuinamente com medo de eu ir embora. Não bravo, com medo. O que você fez? Ele sussurrou. Eu o estudei com cuidado. A camisa dele cheirava levemente a perfume caro. O cabelo grisalho estava bagunçado pelo vento. Havia batom perto da clavícula dele, algo que claramente não havia notado. Horas antes, ele havia saído por aquela porta da frente, convencido de que estava escapando de algo morto. Agora ele encarava o silêncio que havia criado. Você disse que este casamento não funciona mais. Eu respondi calmamente. Finalmente concordei com você. Então peguei minha mala e passei por ele sem dizer mais nenhuma palavra. Mas antes de você entender por que deixei a casa vazia naquela noite, precisa entender como um casamento pode desaparecer lentamente muito antes de alguém realmente ir embora. Meu nome é Teresa. Tenho 63 anos e por quase toda a minha vida acreditei que resistência era a mesma coisa que amor. Cláudio e eu nos casamos jovens, em 1985. Ele trabalhava na construção civil com o pai na época, e eu atendia em uma lanchonete à noite enquanto fazia cursos de contabilidade durante o dia. Tínhamos muito pouco dinheiro. Nosso primeiro apartamento cheirava a fumaça de cigarro dos vizinhos de baixo. A pia da cozinha vazava o tempo todo. No inverno, usávamos o forno para aquecer o ambiente, porque o aquecedor mal funcionava, e de alguma forma éramos felizes. Ou pelo menos acho que éramos. Cláudio costumava me fazer rir tanto que eu chorava. Ele colocava músicas sertanejas antigas no rádio enquanto dançava descalço pela cozinha comigo depois da meia-noite. Quando nosso filho Mateus nasceu, Cláudio chorou mais do que eu na sala do hospital. Naquela época, ele olhava para mim como se eu importasse. Essa é a parte mais difícil de envelhecer com alguém. Você se lembra de quem a pessoa costumava ser. Com o passar dos anos, construímos uma vida decente juntos. Nada glamouroso, nada rico, apenas uma vida sólida de classe média brasileira. Cláudio acabou abrindo sua própria pequena empreiteira. Eu cuidava das notas fiscais, impostos, folha de pagamento e ligações de clientes da mesa da sala de jantar, enquanto criava nossos filhos. Oficialmente, a empresa pertencia a Cláudio. Extraoficialmente, nós dois sabíamos que eu mantinha tudo funcionando. Mas as mulheres da minha geração não foram criadas para exigir reconhecimento pelo trabalho invisível. Fomos ensinadas a apoiar em silêncio, então foi o que fiz. Nossa filha Juliana costumava brincar que eu dirigia a empresa enquanto Cláudio usava o cinto de ferramentas para as fotos. E honestamente, ela não estava errada. Os primeiros sinais de mudança começaram depois que Cláudio se aposentou aos 64 anos. No início, pensei que ele estava apenas lutando com o envelhecimento. Muitos homens passam por isso, especialmente aqueles cuja identidade gira em torno do trabalho, mas gradualmente algo mais profundo mudou dentro dele. Ele ficou inquieto, insatisfeito, como se a vida comum tivesse começado a insultá-lo de alguma forma. Comprou tênis caros que não precisava, começou a tingir o cabelo um pouco mais escuro. Entrou em uma academia mesmo odiando o exercício. Depois veio o celular. Aquele aparelho praticamente grudado na mão dele. Ele sorria para mensagens tarde da noite, virava a tela quando eu passava, começava a atender ligações do lado de fora, no quintal. Quando eu fazia perguntas simples, ele reagia com irritação imediata. Por que você está agindo de forma paranoica? Eu queria desesperadamente acreditar nele, porque depois dos 60 as pessoas não temem apenas a traição, elas temem recomeçar. Uma noite durante o jantar, Cláudio mencionou casualmente uma mulher chamada Rachel da academia.
Ela também gosta de trilhas, ele disse enquanto rolava o celular. Não são muitas pessoas da nossa idade que ainda se mantêm ativas. Algo na forma como ele disse, nossa idade me incomodou, como se envelhecer tivesse se tornado algo vergonhoso para ele. Semanas se passaram, depois meses, e lentamente nosso casamento ficou mais silencioso. Não um silêncio pacífico, mas um silêncio solitário, do tipo em que duas pessoas param de realmente se ver. Cláudio parou de perguntar sobre meu dia. Parou de notar pequenas coisas. Parou de tocar meu ombro quando passava. Eu dizia a mim mesma que isso era normal depois de quase 40 anos juntos. Mas bem no fundo, eu sabia que algo mais estava acontecendo. A discussão final começou por algo bobo. Sempre começa assim. Encontrei uma cobrança de restaurante no nosso cartão de crédito de quase R$ 1.500 em uma churrascaria no centro, que nunca visitamos juntos. Quando perguntei sobre isso, Cláudio ficou imediatamente na defensiva. Foi um jantar com amigos. Que amigos? Porque tudo ultimamente parece um interrogatório. Porque você está mentindo, eu queria dizer. Em vez disso, fiquei na pia da cozinha, segurando a bancada com força suficiente para meus dedos doerem. Você está em outro lugar emocionalmente há muito tempo, eu disse baixinho. Cláudio riu com amargura. Talvez porque esta casa pareça morta. Aquela frase doeu mais do que gritos teriam doído. Morta. Depois de tudo que construímos, depois de filhos e funerais e financiamentos e cirurgias e décadas lado a lado na vida comum brasileira, morta. Eu me virei lentamente para ele. Se você está infeliz, diga com honestidade. Por um segundo ele pareceu quase aliviado. Então, de repente, as palavras explodiram dele. Estou cansado de fingir que este casamento ainda funciona. A sala ficou completamente silenciosa. Até a geladeira zumbindo atrás de nós parecia mais alta. Cláudio pegou as chaves da picape no balcão. Quero me sentir vivo novamente, ele murmurou. Então faróis piscaram pela janela da frente. Uma mulher esperava do lado de fora. Você pensaria que eu teria gritado, chorado, implorado para ele não ir. Mas estranhamente, eu me senti calma, como se parte de mim já tivesse lamentado este casamento muito antes daquela noite. Cláudio parou na porta, esperando alguma reação dramática. Eu não dei nenhuma. Espero que você encontre o que procura, eu disse suavemente. Ele me encarou quase com raiva. Talvez porque a culpa precise de resistência para se justificar. Então ele saiu e eu fiquei sozinha na casa silenciosa, ouvindo a picape desaparecer na rua. Por quase uma hora, eu não me mexi. Então finalmente me levantei, fui para o quarto e abri o armário. Por um longo tempo depois que Cláudio saiu naquela noite, fiquei simplesmente dentro do nosso quarto, olhando para o armário. Sem chorar, sem tremer, apenas olhando. 38 anos de casamento pendurados ordenadamente ao lado dos meus, em cabides de madeira. Suas camisas de flanela, seus antigos casacos do Atlético Mineiro, o terno cinza que ele usou no casamento de Juliana, roupas pertencentes a um homem que eu mal reconhecia mais. Do lado de fora, eu conseguia ouvir o tráfego distante na rodovia. Em algum lugar da rua, um cachorro latiu uma vez e depois tudo ficou quieto novamente. Aquele silêncio parecia estranho, não vazio, aliviado. E honestamente, aquela percepção me assustou mais do que a traição dele. Porque mulheres da minha idade são ensinadas algo perigoso. Se seu casamento acaba, sua vida acaba junto. Mas parada ali no armário, senti algo que não experimentava havia anos. Espaço. Sentei lentamente na beira da cama e olhei ao redor do quarto com atenção. Quando foi a última vez que Cláudio notou algo sobre mim? Não as tarefas que eu cuidava, não o jantar na mesa, não as contas pagas no prazo. Eu honestamente não conseguia lembrar. Aquele pensamento rachou algo dentro de mim. Antes que eu pudesse pensar demais, peguei o celular e liguei para minha irmã mais nova, Carolina. Ela atendeu imediatamente. Teresa. No momento em que ouvi a voz dela, minha compostura quase desmoronou. Cláudio foi embora. Eu sussurrei. Uma pausa, depois calmamente com outra mulher. Isso me assustou. Você sabia. Eu suspeitava. Fechei os olhos. Aparentemente todo mundo via meu casamento mais claramente do que eu. Carolina suspirou suavemente. Estou indo para aí. Ela chegou 30 minutos depois vestindo calça de moletom e carregando 2 sacolas de supermercado cheias de petiscos, vinho e papel toalha,
o kit de emergência universal para mulheres mineiras acima de 60 anos. No momento em que entrou na casa, parou e olhou ao redor. Nossa, murmurou, já está diferente aqui dentro. Porque estava. Cláudio sempre enchia os cômodos com barulho, televisão, ligações, reclamações, inquietação. Sem ele ali, a casa de repente parecia quieta. Carolina sentou ao meu lado na mesa da cozinha, enquanto eu explicava tudo baixinho. A discussão, a mulher mais nova, a picape indo embora. Ela ouviu sem interromper. Finalmente recostou na cadeira e olhou diretamente para mim. Sabe qual é a parte mais triste? O quê? Você tem desaparecido dentro deste casamento há anos. Aquela frase doeu mais do que Cláudio ir embora porque bem no fundo eu sabia que ela estava certa. Pensei em todas as pequenas formas como eu havia lentamente me apagado com o tempo. As aulas de pintura que parei de fazer porque Cláudio zombava delas como desperdício de dinheiro. As viagens que adiei porque Cláudio odiava viajar. Os livros que lia quieta sozinha enquanto ele me ignorava na frente da televisão toda noite. Até minhas roupas ficaram menores de alguma forma, mais seguras, menos notáveis. Eu havia passado anos tentando não incomodar um homem que mal me via mais. Carolina esticou o braço sobre a mesa e apertou minha mão suavemente. Você não precisa continuar encolhendo. E de repente, pela primeira vez naquela noite, eu chorei. Não soluços dramáticos altos, apenas uma tristeza quieta vazando lentamente depois de anos de exaustão emocional. Depois de um tempo, Carolina se levantou. Então, ela disse com firmeza, o que você quer fazer agora? Limpei o rosto e sem planejar dizer em voz alta, respondi, quero ir embora antes que ele volte. A sala ficou silenciosa. Então Carolina sorriu lentamente. Ótimo. No início, até eu fiquei chocada com minha própria decisão. Mas uma vez que as palavras existiram, algo dentro de mim se acalmou pacificamente. Porque a verdade era esta. Cláudio ir embora com outra mulher não destruiu nosso casamento. Apenas expôs como ele já havia se tornado solitário. Fui para o quarto e abri o armário novamente. Desta vez, comecei a arrumar as malas. Não tudo. Apenas o que importava. Minhas roupas, documentos pessoais, fotos de família, o porta-joias antigo que minha avó me deixou, a colcha que Juliana fez depois que Mateus entrou para o exército e guardado cuidadosamente no fundo da gaveta da cômoda, estava algo que Cláudio nem sabia que existia. A escritura de uma pequena cabana à beira de um lago no interior de Minas Gerais. 5 anos antes, minha tia Joana faleceu inesperadamente e me deixou uma herança modesta, cerca de R$ 400 mil. Cláudio achou que usei para pagar dívidas e contribuir para a aposentadoria. Deixei ele acreditar nisso. Em vez disso, depois de anos me sentindo emocionalmente invisível, comprei a cabana no meu próprio nome. Não para fugir originalmente, apenas segurança, uma coisa privada que pertencia só a mim. Mulheres de gerações mais antigas entendem profundamente esse instinto. Você sobrevive a casamentos longos construindo silenciosamente saídas de emergência emocionais que ninguém nota. A cabana era pequena, simples, nada luxuosa, mas dava para um trecho tranquilo de água cercado por árvores. E toda vez que eu visitava sozinha, conseguia respirar novamente. Eu nunca imaginei na época como aquele sentimento se tornaria importante. Carolina me ajudou a arrumar rapidamente enquanto eu alugava uma pequena van de mudança online. Nenhuma de nós falou muito. Havia algo estranhamente sagrado no silêncio. Em um momento, Carolina carregou uma foto de casamento emoldurada para a cozinha. Quer esta? Eu encarei a versão mais jovem de nós, sorrindo para a câmera em 1985. Cláudio parecia orgulhoso, protetor, feliz, e percebi algo doloroso. A tragédia não era que ele havia mudado, era que eu continuei amando a memória de quem ele costumava ser muito depois que aquele homem desapareceu. Sim, eu disse suavemente, leve mesmo assim. Por volta das 23h30, carregamos as últimas caixas na van. Então caminhei lentamente pela casa uma última vez, a cozinha onde criei os filhos, o corredor onde medíamos a altura de Juliana e Mateus, todo o aniversário. A sala de estar onde Cláudio uma vez dançou comigo durante tempestades porque a energia caiu e ele não queria que eu sentisse medo. Cada canto guardava memórias, boas memórias. É isso que torna difícil ir embora depois dos 60. Você não está apenas se afastando da dor,
Está se afastando de versões inteiras de si mesma. Antes de sair, retirei apenas algumas coisas finais. As fotos de família do corredor, o relógio da minha avó da lareira, a manta amarela que nossa neta amava, pequenas peças emocionais que Cláudio nunca notava porque assumia que sempre estariam ali. Então finalmente deixei minha aliança de casamento no balcão da cozinha ao lado de um bilhete escrito à mão. Também estou cansada de fingir. À meia-noite, Carolina e eu já estávamos a meio caminho para Minas Gerais. Não atendi o celular nenhuma vez, mas por volta das 0h45, Cláudio finalmente voltou para casa. Sei o horário exato porque meu celular explodiu com chamadas perdidas minutos depois. Recados, mensagens, pânico. Teresa, onde você está? Por que a casa está vazia? Por favor, me atenda. Então, finalmente, não achei que você realmente iria embora. Encarei aquela mensagem através da escuridão da rodovia, e em algum lugar bem dentro de mim, algo finalmente parou de doer. Porque depois de décadas me tornando emocionalmente disponível, não importa quão pouco recebesse em troca, ele finalmente era o único parado sozinho no silêncio. A cabana à beira do lago ficava em um trecho tranquilo de água no interior de Minas Gerais. Nada chique, 2 quartos, varanda de madeira antiga, cozinha pequena com armários ultrapassados e uma cafeteira mais velha que alguns casamentos. Mas na primeira manhã em que acordei ali, percebi algo importante. A paz soa diferente. Nenhuma televisão explodindo da sala, nenhuma irritação vindo de outro cômodo, nenhuma tensão zumbindo por baixo de conversas comuns. Apenas canto de pássaros entrando pelas janelas abertas e água se movendo suavemente contra o pier do lado de fora. Pela primeira vez em anos, tomei café devagar, não enquanto fazia várias coisas, não enquanto limpava, não enquanto resolvia problema de outra pessoa, apenas sentada quieta enrolada em uma manta, vendo a névoa da manhã subir sobre o lago. E honestamente, mal me reconheci. Nos primeiros dias depois de sair, Cláudio ligou constantemente. No início bravo, depois confuso, depois desesperado. Teresa, por favor, atenda, precisamos conversar. Você está exagerando. Esse último quase me fez rir. Homens podem ver uma mulher desaparecer emocionalmente por anos e ainda chamar o ponto final dela de exagero. Eventualmente, as mensagens mudaram completamente de tom. Por favor, só me diga onde você está. Estou preocupado com você. Cometi um erro. Aquela palavra erro me incomodou profundamente porque esquecer o leite no supermercado é um erro. Deixar sua esposa por outra mulher depois de 38 anos é uma decisão. Ainda não respondi. Ainda não. Enquanto isso, a notícia começou a se espalhar pela nossa comunidade mais rápido do que esperávamos. Assim é a vida em cidade pequena mineira. Ninguém anuncia escândalo diretamente. Ele simplesmente viaja quieto, por pedidos de oração, estacionamentos de igreja, salões de beleza e conversas no supermercado. E infelizmente para Cláudio, a maioria das pessoas já sabia exatamente quem carregou o nosso casamento emocionalmente por décadas. Juliana me ligou chorando 3 dias depois que saí. Pai nos contou que você desapareceu. Sentei na varanda da cabana, segurando o telefone com força. Eu não desapareci, eu disse calmamente, eu saí. Silêncio. Depois suavemente. Ele admitiu que tinha outra mulher. Ouvir aquilo falado em voz alta pela nossa filha doeu mais do que ouvir Cláudio dizer. Juliana respirou tremendo. Como ele pôde fazer isso com você? Olhei para a água antes de responder. As pessoas não acordam egoístas da noite para o dia. Isso cresce devagar. Nosso filho Mateus reagiu diferente. Raiva pura. Ele está agindo como um adolescente em crise de meia-idade. Ele disparou durante nossa ligação. Mateus, não. Estou falando sério, mãe. Ele envergonhou a família inteira. Eu odiava ouvir meus filhos machucados, mesmo adultos. Essa é outra coisa estranha sobre maternidade. Seus filhos viram a voz, mas parte de você ainda quer proteger-los emocionalmente. Cláudio, enquanto isso, esperava simpatia dos amigos. Em vez disso, encontrou desconforto. Aparentemente, Rachel, a mulher mais nova da academia, perdeu o interesse quando a vida real entrou na situação. Aventuras sobrevivem à fantasia, não às terças-feiras comuns, não aos remédios de pressão, não à papelada de aposentadoria, não a um homem de 66 anos
se desfazendo emocionalmente em uma casa vazia. Uma tarde, Cláudio ligou novamente enquanto eu plantava ervas ao lado dos degraus da cabana. Desta vez, atendi. Por vários segundos, nenhum de nós falou. Então baixinho ele disse: "A casa parece errada sem você." Quase respondi porque nunca foi a casa que fazia parecer um lar. Mas fiquei em silêncio. Cláudio suspirou pesadamente. "Não percebi quanto você cuidava." Lá estava. Não reconhecimento de amor, reconhecimento tardio, mas ainda assim, depois de décadas de trabalho invisível, ele finalmente via a máquina que eu mantinha funcionando quietamente todo dia. Contas pagas no prazo, consultas médicas lembradas, cartões de aniversário enviados, geladeira abastecida, reuniões familiares organizadas, desastres emocionais suavizados antes de explodirem. Mulheres da nossa idade muitas vezes se tornam a infraestrutura emocional de famílias inteiras, e a maioria só nota a infraestrutura depois que ela desaba. Uma semana depois, Cláudio visitou a casa antiga sozinho para pegar mais pertences. Juliana depois me contou que ele desabou chorando na garagem. Não por causa do fim do caso, não porque eu saí, porque pela primeira vez na vida adulta, ele experimentou silêncio completo. Ninguém esperando por ele, ninguém preparando o jantar, ninguém perguntando se ele chegou em casa em segurança. Apenas vazio, e o vazio soa muito alto para pessoas que passaram anos fugindo de si mesmas. Na cabana, minha própria vida começou a se desenrolar de formas que eu não esperava. Visitei uma feira livre local todo sábado de manhã. Comecei a ler novamente sem interrupções. Entrei em um pequeno grupo de patchwork da igreja, principalmente porque Carolina insistiu que mulheres isoladas ficam tristes. No início, me senti estranha com todo mundo, como se tivesse esquecido como existir como indivíduo em vez de esposa de alguém. Mas gradualmente pedaços de mim retornaram. Uma tarde, enquanto desfazia caixas, encontrei minhas antigas tintas de aquarela enterradas debaixo de toalhas. Olhei para elas por quase 1 minuto. A última vez que pintei seriamente, Collor ainda era presidente. Aquela percepção me deixou atônita. Quantas partes de nós desaparecem silenciosamente dentro de casamentos longos? Naquela noite, pintei o lago ao pôr do sol mal e chorei depois por razões que não conseguia explicar completamente. Não de tristeza, de reconhecimento. Eu ainda estava aqui, ainda viva debaixo de todos aqueles anos de compromisso emocional. Enquanto isso, a situação de Cláudio continuava piorando. Rachel terminou oficialmente depois de menos de 3 semanas. Aparentemente, ela disse a ele: "Você não é empolgante, você só está infeliz." Honestamente, aquela pode ter sido a frase mais honesta que alguém deu a ele. Alguns dias depois, Cláudio ligou novamente. Desta vez a voz dele soava exausta. "Eu mexi na sua mesa", ele admitiu baixinho. "Isso me irritou imediatamente. Você não tinha direito. Eu sei." O silêncio se esticou desconfortavelmente entre nós. Então ele acrescentou suavemente: "Encontrei a papelada de separação legal." Fechei os olhos brevemente. 3 meses antes, muito antes do caso explodir, eu havia me encontrado quietamente com uma advogada. Não porque planejava sair imediatamente, mas porque bem no fundo já sabia que algo dentro do nosso casamento estava morrendo. Simplesmente ainda não havia admitido em voz alta. "Você planejava isso?" Cláudio sussurrou. "Não", respondi honestamente. Eu estava me preparando para sobreviver. Outro longo silêncio. Então finalmente ele disse a coisa mais triste que eu ouvi até então. "Eu realmente achei que você ficaria não importa o quê." Aquela frase ficou comigo muito depois que a ligação terminou, porque ele não estava completamente errado. Por décadas, eu fiquei através de decepções, negligência, solidão e abandono emocional. Não porque faltasse força, porque mulheres da minha geração foram ensinadas que resistência era nobre, mas resistência sem cuidado mútuo eventualmente se torna autoapagamento. E em algum lugar entre aquela casa vazia e esta cabana quieta à beira do lago, finalmente parei de me apagar. O inverno chegou devagar na cabana à beira do lago. As manhãs ficaram mais frias primeiro. Geada fina cobria o corrimão da varanda ao nascer do sol, e névoa flutuava baixa sobre a água como fumaça. A maioria dos dias eu me enrolava em suéteres grossos e sentava ao lado da janela com café enquanto via gansos se moverem pelo lago em formação quieta. E em algum lugar durante aqueles meses, parei de me sentir como uma mulher se escondendo do casamento.
Comecei a me sentir eu mesma novamente. Isso me surpreendeu mais do que tudo. Depois de quase 40 anos sendo esposa de alguém, mãe de alguém, cuidadora emocional de alguém, honestamente não sabia quem existia debaixo de todas aquelas responsabilidades. Acontece que ela ainda estava lá, só mais quieta. Uma manhã de terça, Carolina ligou enquanto eu repintava os armários antigos da cozinha. Você soa diferente, ela disse imediatamente. Como mais leve? Eu ri suavemente. Talvez eu finalmente esteja respirando direito. E era verdade. A coisa estranha sobre negligência emocional é como ela se torna normal com o tempo. Você se adapta à solidão gradualmente até que um dia percebe que passou anos sobrevivendo, em vez de vivendo. Na cabana, a vida desacelerou o suficiente para eu notar aquela diferença. Comecei a me voluntariar 2 vezes por semana em um centro comunitário da cidade, ensinando habilidades básicas de computador para adultos mais velhos. A maioria eram viúvas, aposentados ou avós, tentando aprender videochamadas para falar com familiares com mais facilidade. Uma senhora chamada Betty aprendeu orgulhosamente a enviar fotos por e-mail para o neto que estava no exterior. Ela chorou depois. Eu também. Não por causa da tecnologia, mas porque a solidão segue as pessoas envelhecendo em todo lugar no Brasil. E pequenas conexões começam a significar tudo depois dos 60. As mulheres do centro lentamente viraram amigas. Amigas de verdade. Não conhecidas educadas do bairro ou companheiras de conversa superficial da igreja. Mulheres que entendiam sacrifício invisível. Uma tarde depois da aula, uma mulher divorciada chamada Sharon olhou para mim com atenção e perguntou: então, quanto tempo você ficou solitária antes de realmente sair? Aquela pergunta me deixou atônita, porque ela entendeu imediatamente. Não sei, admiti baixinho. Talvez anos. Sharon assentiu lentamente. A maioria de nós sai emocionalmente muito antes de sair fisicamente. Pensei naquela frase a semana inteira. Enquanto isso, a vida de Cláudio continuava se desfazendo quietamente de volta em Minas. Juliana eventualmente me contou que ele parou de ir à igreja porque as pessoas faziam perguntas desconfortáveis. Mateus mal falava com ele. Até os velhos amigos pareciam distantes, não cruéis, só decepcionados. Porque, bem no fundo, a maioria das pessoas mais velhas entende algo que os mais jovens muitas vezes perdem. Na nossa idade, lealdade importa mais do que empolgação. Cláudio ligava com menos frequência agora. Não porque parou de se importar, mas porque a realidade finalmente havia se instalado. Uma noite nevada de janeiro, ele deixou um recado de voz que soava diferente dos outros. Sem súplicas, sem defensividade, só honestidade. Teresa, ele disse baixinho, acho que passei a vida inteira com medo de envelhecer. Reproduzi aquele recado 3 vezes, porque pela primeira vez ele não estava me culpando, o casamento ou as circunstâncias. Finalmente olhava para si mesmo. Uma semana depois, uma carta escrita à mão chegou pelo correio. A caligrafia de Cláudio parecia mais trêmula do que eu lembrava. Teresa, continuo tentando entender por que destruí a melhor coisa da minha vida. Disse a mim mesmo que queria empolgação, liberdade, paixão, mas honestamente acho que estava aterrorizado. A aposentadoria me fez sentir invisível. Envelhecer me fez sentir fraco. Todo o cabelo grisalho parecia prova de que meus anos úteis estavam desaparecendo. Então alguém mais novo prestou atenção em mim e de repente me senti importante novamente. Não amado, importante. Há uma diferença. Fui egoísta demais para entender na época. Você passou décadas construindo uma vida ao redor da nossa família, enquanto eu passei décadas assumindo que você sempre ficaria, não importa quão descuidadamente eu tratasse seu coração. Essa é a parte que mais lamento. Não só ter ido embora, mas falhar em ver você enquanto ainda estava ao meu lado. Sei que desculpas não consertam isso completamente, mas precisava que você soubesse que perder você finalmente me forçou a encarar a pessoa que me tornei. E não gosto muito dele. Cláudio, quando terminei de ler, meu peito doía com uma mistura estranha de tristeza e alívio. Não porque o casamento havia se curado magicamente. Não havia, mas porque responsabilidade dá forma à dor em vez de confusão. Por semanas depois, carreguei a carta pela cabana dobrada dentro do bolso do suéter. Não porque eu perdoei completamente, mas porque parte de mim lamentava quanto honestidade só chegou depois da destruição.
Então, uma tarde de fevereiro, Cláudio dirigiu até Minas inesperadamente. Vi a picape dele entrar devagar na entrada enquanto flocos de neve caíam sobre o lago. Por um momento, nenhum de nós se mexeu. Então, finalmente, abri a porta da frente. Cláudio parecia mais velho, não dramaticamente, só humilhado, como se a vida finalmente tivesse interrompido suas ilusões. Não vim impressionar você, ele disse com cuidado. Só precisava te ver. Assenti uma vez e dei espaço. Dentro da cabana, sentamos um de frente para o outro na pequena mesa de madeira da cozinha. A mesma mesa onde eu havia lentamente reconstruído a mim mesma nos últimos meses. Por um longo tempo, Cláudio simplesmente olhou ao redor quieto. Você parece em paz aqui, ele disse finalmente. Estou. Aquela resposta o machucou visivelmente. Não porque ele queria que eu fosse infeliz, mas porque percebeu que a paz só chegou depois que ele saiu. Eventualmente ele olhou para as próprias mãos. Culpei o casamento por sentimentos que eram meus, admitiu suavemente. Estudei ele com cuidado antes de responder. Você não saiu porque eu não era suficiente. Ele olhou para cima lentamente. Você saiu porque não sabia como encarar a si mesmo envelhecendo. A sala ficou completamente silenciosa. E de repente Cláudio começou a chorar. Não soluços dramáticos, apenas lágrimas quietas de um homem que passou a maior parte da vida se escondendo emocionalmente de si mesmo. Eu havia visto Cláudio bravo, orgulhoso, defensivo, mas nunca o havia visto honesto assim antes, e estranhamente, a honestidade o fazia parecer mais humano do que a confiança jamais fez. Do lado de fora da janela da cabana, a neve continuava caindo suavemente sobre o lago congelado, e pela primeira vez em muitos anos, finalmente paramos de fingir. Quando a primavera chegou, o lago havia mudado completamente. A água cinza congelada do lado de fora da minha cabana lentamente amoleceu de volta para um azul profundo. Flores silvestres apareceram ao longo das trilhas, e toda manhã pássaros se reuniam perto do pier, altos o suficiente para me acordar antes do nascer do sol. Tudo se sentia vivo novamente, inclusive eu. Isso ainda me surpreendia às vezes. Aos 63 anos, honestamente acreditava que a vida já havia decidido quem eu deveria me tornar. Esposa, mãe, avó, cuidadora, presença confiável de fundo segurando tudo junto quietamente, enquanto todos os outros viviam alto ao meu redor. Nunca percebi quanto de mim desapareceu debaixo daqueles papéis até finalmente sair deles. Cláudio começou a visitar a cabana ocasionalmente depois daquela conversa de inverno. Não com frequência, não de forma invasiva, só com cuidado. Como um homem se aproximando de algo frágil que uma vez quebrou com as próprias mãos. As primeiras visitas foram estranhas. Muita história entre nós, muita dor, mas lentamente algo inesperado aconteceu. Começamos a conversar honestamente pela primeira vez em décadas, não como marido e esposa tentando manter as aparências, não como pais exaustos sobrevivendo a responsabilidades, apenas duas pessoas envelhecendo finalmente admitindo verdades desconfortáveis em voz alta. Uma tarde sentamos na varanda enquanto a chuva caía suavemente sobre o lago. Cláudio encarou a água por um longo tempo antes de falar. Sabe o que me assusta mais agora? O quê? Que passei anos perseguindo empolgação porque confundi com felicidade. Fiquei quieta porque honestamente muitas pessoas fazem exatamente isso, especialmente ao envelhecer. O Brasil ensina pessoas mais velhas a temer se tornarem invisíveis, temer desacelerar, temer a vida comum. Então as pessoas perseguem distrações esperando se sentir jovens novamente. Novos relacionamentos, compras caras, atenção de estranhos. Mas nenhuma dessas coisas cura a solidão causada por desconexão emocional. Eventualmente, Cláudio olhou para mim com cuidado. Você nunca foi o motivo de eu me sentir velho. A voz dele falhou ligeiramente. Só culpei você porque estava mais perto de mim. Doeu ouvir, mas também pareceu verdadeiro. E a verdade, mesmo dolorosa, pode finalmente permitir que a cura comece. Nunca voltamos oficialmente a morar juntos. Algumas pessoas esperavam isso eventualmente. Juliana certamente esperava, mas a vida depois da traição raramente retorna arrumadinha ao que existia antes. Muita coisa muda. Em vez disso, Cláudio alugou uma pequena casa na cidade fora de Belo Horizonte e começou a fazer terapia regularmente por meio de um programa da igreja local para homens mais velhos lutando com aposentadoria e perda de identidade. Honestamente, fiquei orgulhosa dele por isso.
Não porque a terapia consertou tudo magicamente, mas porque honestidade emocional era algo que Cláudio passou a vida inteira evitando. E agora, finalmente, ele estava tentando. Mateus lentamente começou a falar com ele novamente também. Com cuidado no início, depois mais naturalmente com o tempo. A cura dentro das famílias muitas vezes acontece quieta, não por discursos dramáticos, apenas pequenos atos repetidos de responsabilidade. Uma tarde de sábado no início de maio, Cláudio dirigiu até a cabana carregando uma caixa de ferramentas. "O que é isso?" perguntei. Ele olhou para o corrimão da varanda. "Você disse que estava solto na semana passada." Sorri levemente. 30 anos atrás, Cláudio teria consertado imediatamente sem ser pedido. Em algum ponto ao longo do caminho, nós dois ficamos tão emocionalmente cansados que paramos de notar as necessidades um do outro completamente. Enquanto ele consertava o corrimão, sentei por perto lendo um livro e ocasionalmente passando ferramentas para ele. A simplicidade do momento me acertou inesperadamente forte. Sem brigas, sem fingimento, sem performance, apenas duas pessoas mais velhas compartilhando espaço quieto, honestamente. Ao pôr do sol, sentamos juntos nos degraus da varanda, bebendo chamate enquanto o céu ficava laranja sobre o lago. Finalmente, Cláudio falou suavemente. "Eu costumava achar que amor deveria continuar te fazendo sentir empolgado para sempre." Olhei para ele, e agora ele sorriu com tristeza. "Agora acho que amor de verdade é prestar atenção antes que alguém comece a desaparecer." Aquela frase se acomodou profundamente dentro de mim porque, no final, essa era a verdadeira tragédia do nosso casamento. Não o caso, não a mulher mais nova, nem mesmo a noite em que ele saiu. A tragédia foi quanto tempo ignoramos a solidão emocional enquanto fingíamos que rotina era suficiente. Especialmente Cláudio, mas eu também. Passei anos evitando verdades difíceis porque achava que resistência me tornava boa. Mas resistência sem honestidade lentamente destrói a intimidade. E muitas pessoas acima de 60 vivem quietamente assim todo dia, solitárias ao lado de alguém que amam, com medo de falar honestamente porque acham que é tarde demais para mudar. Mas nunca é tarde para a verdade. Algumas semanas depois, Juliana visitou a cabana com os filhos. Vendo meus netos correndo descalços perto do lago enquanto risadas ecoavam pelo quintal, senti uma gratidão avassaladora, não porque a vida havia se tornado perfeita. Não havia, mas porque a dor finalmente havia forçado honestidade para lugares onde o silêncio costumava viver, e isso importa. À medida que as pessoas envelhecem, muitas vezes acreditam que crescimento emocional pertence só aos jovens, mas algumas das lições mais importantes chegam tarde, às vezes dolorosamente tarde. Cláudio eventualmente se juntou a nós do lado de fora carregando limonada para as crianças. Juliana observou ele com atenção por um momento antes de dizer baixinho: "Você parece diferente, pai." Ele assentiu lentamente. "Espero que sim." E por uma vez, ninguém correu para cobrir o desconforto com piadas ou evasão. Simplesmente deixamos a honestidade existir entre nós. Aquilo pode ter sido a coisa mais saudável que nossa família aprendeu a fazer. Mais tarde naquela noite, depois que todos foram embora, Cláudio ficou ao lado da picape, se preparando para dirigir para casa. Antes de entrar, olhou para mim. "Obrigado," ele disse suavemente. "Por quê?" "Por finalmente se recusar a desaparecer." Fiquei quieta vendo as lanternas traseiras dele sumirem na estrada depois que saiu. Então me virei de volta para a cabana, o lago e a vida pacífica me esperando lá dentro. E percebi algo importante. Os momentos quietos nunca foram o problema. Só esquecemos como valorizar a pessoa que os compartilhava conosco. Se esta história tocou seu coração, reserve um momento para refletir sobre os relacionamentos na sua própria vida. Às vezes as pessoas que mais amamos lentamente se tornam invisíveis simplesmente porque assumimos que elas sempre ficarão. E se você acredita que histórias sobre cura, dignidade e segundas chances merecem ser ouvidas, não esqueça de acompanhar para mais histórias sinceras sobre vida, família e verdade emocional.